Todos nós temos uma caminhada na nossa vida. E quando nós falamos sobre a nossa vida com Deus, é uma caminhada que tem várias etapas. E hoje nós vamos falar de novo com o Bispo Garrido. Já falamos com ele numa outra vez, onde ele falou a sua caminhada até mais ou menos a salvação e como é que entrou depois na igreja, quando começou a servir a Deus. Entretanto, isso foi já muitos anos atrás. E desde então passou muito porque ele continuou a sua caminhada, porque a caminhada não acaba aí. A caminhada nossa vai enquanto nós estamos aqui nesta terra. Então, porque ele já tem muitos anos, então a sua caminhada já é maior. Então, Bispo Garrido, como é que você vai? Eu vou muito bem, graças a Deus. Continuo firme na minha caminhada, não é? Ah, muito bem, então. Isso que é o mais importante. Então, acho que a última vez paramos mais ou menos que você entrou no tempo integral. Exato. Né? E depois, como é que foi? Isto era como que você estava a pensar? Tinha uma certa ideia? Isso começou? Onde que você começou a fazer? Bom, Bispa, na realidade deu tudo errado, né? Porque, deu tudo errado? Porque eu achava que Deus ia me usar naquilo que eu era bom. Okay. Eu achava que eu era bom em alguma coisa, né? E o que é que você era bom? Eu trabalhava em empresas, eu sabia gestão, Sim. eu sabia marketing, eu sabia tanta coisa, né? Eu era muito bom. Não é? Então eu achei que Deus me chamou porque eu era bom em alguma coisa. Okay. E logo de cara eu percebi que não era bem assim, né? O apóstolo me chamou para falar de rádio. O que eu entendia de rádio? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer isso? Então, até hoje, né? Até hoje, nunca entrei nessa área. Na realidade também, quando eu deixei o mundo, eu também não queria mais mexer com computador. Sim. Falei, nunca mais vou mexer em planilha, nunca mais vou mexer em nada. E um belo dia aparece... Você pensou, isso vai ser só espiritual? Vai ser só aleluia. Eu estava tão feliz, né? E logo chega a senhora e ensina a gente a fazer aquelas tabelas todas loucas e tudo mais, né? Eu falei, caramba, pensei que não ia usar mais computador e continuamos usando, mas... Isso foi quantos anos atrás? Muitos anos. Muitos anos. Nem quer dizer nada. Foi 2001. Você pensava que nunca mais ia ver um computador. Hoje em dia, quer dizer, ninguém pensa isso. Foi em 2001, porque quando eu pedi a conta, eu fiquei 30 dias preparando a minha saída. E no dia 11 de setembro foi quando os aviões bateram naquela... E naquela mesma hora o diabo veio falar comigo, e agora? E agora? E agora que tudo vai mudar nesse mundo, você sem segurança, sem nada. Okay. E logo depois nós viemos para Lisboa, então um aeroporto cheio de gente, metralhadora para lá, metralhadora para cá, e o diabo tentando pôr medo no nosso coração, né? E graças a Deus conseguimos vencer tudo isso. Foi aí que vocês vieram a Portugal? Foi. Ah, ok. Foi logo. Vocês entraram em tempo integral, mas Exato. Quer dizer, o primeiro passo foi... Vir até aqui. Vir até aqui para o apóstolo conversar com a gente, né? Okay. Logo em seguida, o apóstolo abriu uma rádio aqui em Lisboa e nós começamos a trabalhar nessa rádio. Depois ele me devolveu para o Brasil. Depois nós fomos para Moçambique também. Você tem muitos anos, porque eu já lembro muito dessas Então, mas a senhora também está nessa história. Não é só, Portugal, não é só comigo, né? Eu lembro que a senhora estava lá juntinho, né? Sim. Depois voltou para o Brasil, né? Ficou lá a fazer o quê? Ou fica muito pouco tempo? Logo em seguida, o apóstolo também comprou uma outorga de rádio no Brasil. No Brasil, ok. Então, as sequências foram assim. Então... Também tinha dia que o apóstolo falava, Garrido, vem aqui. Eu perguntava, apóstolo, onde é aqui? Ele falava, África do Sul. Okay. Então eu falei, eu não estava acostumado com isso, né? Porque viajar para mim requeria um certo planejamento, requeria cortar o cabelo, requeria né, calibrar os pneus, trocar o óleo, essas coisas. Eu falei, mas apóstolo, como é que eu vou para aí? Ele falou, tem aeroporto aí na sua cidade? Tem uma loja... Estava onde? Em São Paulo. Estava em São Paulo. Tem uma loja que vende passagem, então compra uma para a África do Sul. Eu falei, mas... Isto era antes dos internets, a internet ainda nem estava muito pouco. Então, de repente, eu me vi que eu me tornei, assim, uma pessoa que não tinha mais parada. E aqui é um efeito muito interessante. Logo, o apóstolo mandou eu mudar de São Paulo. E eu nunca achei que eu ia sair de São Paulo.
Nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. São Paulo é uma cidade, uma das maiores cidades do Brasil. Você é uma dessas paulistas que Sou, São sim. Paulo é a melhor cidade do mundo? Sim. Tudo está em Então, São Paulo. isso. Então, quando o apóstolo falou que eu ia mudar de cidade, eu falei, mas apóstolo, o que nós vamos fazer Sim. lá fora? Não existe nada, tudo Não tem existe só em nada São lá, Paulo. né? Então, nós mudamos para Bragança Paulista. E quando eu cheguei em Bragança Paulista, eu levava o meu filho na escola, né? Em São Paulo, eu levava o meu filho na escola, passava na padaria e demorava 1h30. E quando nós fomos para Bragança Paulista, eu levei o meu filho na escola e comprei o pão, e isso demorou 10 minutos. Então, eu descobri que a cidade levava tudo que a gente tinha, né? E a chamada é assim, bispa, quando eu fui para a igreja, houve uma situação, a gente pensou que largou o mundo, mas na realidade a gente não largou o mundo, porque a gente continuou tendo família. Sim. De quando em quando o diretor ligava para saber como é que funcionava o sistema e tal. E aí eu tive que descobrir o seguinte, eu falei, eu tenho que mesmo me desvencilhar o mundo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi queimar todos os meus cartões, todos os meus contatos, tudo aquilo que eu tinha, joguei fora, não atendi mais telefone de ex-patrão, nem nada. Mas ainda a gente tem a família. Sim. E a minha família ligava para mim dizendo assim, você não está... Tem um irmão, né? Minha mãe e meu irmão. Pronto, okay. E a minha mãe perguntava assim, você está precisando de dinheiro? Porque agora eu estava na igreja. Eu falei, mas que conversa é essa, né? Eu ainda tinha assistência médica. E aqui que aconteceu um fato que eu acho muito importante, isso tocou muito fundo na minha vida. E as pessoas, às vezes, nós damos o testemunho, ou então fazemos um aconselhamento pastoral e as pessoas perguntam assim, mas esse homem sabe o que eu estou passando? Pois, sim. Então, elas pensam que a gente já nasceu bispo. Sim, é isso. E pulamos todas as etapas da vida, todas as dificuldades. Estamos lá dando um conselho como um psicólogo que nunca passou por aquilo. Sim. Mas não foi a verdade. Então, lá em Bragança Paulista, não sei, a senhora lembra, tinha uma escada. Sim. E um dia depois, acho que 6 meses depois, a Arlete caiu da escada e estourou a perna. Não sei o que aconteceu. Uma semana depois, ela já não suportava mais de dor. Então, ela falou, eu falei, Arlete, o que mais você quer fazer agora? Ela falou, eu acho que nós vamos ter que ir no médico. Eu falei, então vamos no médico. Eu tinha uma assistência médica, sim. Eu tinha uma assistência médica que onde eu trabalhava, que vinha helicóptero, o médico vinha na nossa casa, ou seja, era uma coisa de primeiro mundo. Então, quando eu vim para a igreja, eu peguei e comprei uma assistência médica daquela que a gente tem que ficar na porta do hospital. Ok. Certo? Sim. Então, fomos lá. O médico, quando foi examinar a Arlete, falou, mas quando isso aconteceu? Há uma semana atrás. Mas vocês são loucas? Tirou a chapa e falou, sinceramente, eu vou engessar sua perna e daqui a pouquinho eu vou tirar outra chapa. Eu acredito que você vai ter que andar de muleta daqui para frente. Porque houve uma situação e vocês não vieram aqui. O médico estava muito chateado com a gente. E quis que a Arlete sentasse numa cadeira de roda. Então, ela foi lá e engessou a perna. E quando ela veio com a perna engessada e na cadeira de roda, parece que Deus apareceu ali e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? E aconteceu a mesma coisa para ela, no coração dela e no meu coração. Eu pus a mão no texto e falei assim, Arlete, me desculpe não ter impedido que você viesse. E ela falou para mim, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos embora. E o médico estava esperando. Ela estava esperando de O vocês? médico estava esperando a gente entrar. Então eu falei, como é que faz? Bom, carregar você no colo não dá. Então eu peguei, empurrei a cadeira de roda e fomos saindo. E as enfermeiras, onde vocês vão? Onde vocês vão? Empurrei fugimos do médico e do hospital. Levei a cadeira de roda até o carro, ela entrou e saímos fugidos do hospital. Ela chegou em casa, foi no banheiro e começou a lavar e tirou o gesso, colocou um tênis. Conseguiu tirar? Conseguiu. Ela deixou o gesso cair na água e eu fui arrancando o gesso junto com ela. Ok. E ela falou, bom, agora o Deus vai me ajudar, o Deus vai me ajudar. E ela pegou e foi correr no condomínio. Estou curada pela pisada de Jesus. Ai, ai, ai. Na primeira volta eu só escutava os gritos dela. Na segunda volta já não tinha grito. Na terceira volta começou a andar normalmente. Então foi uma experiência tremenda. Então naquele dia nós decidimos cortar e cortamos a assistência médica. Jogamos fora. Por quê? Porque na chamada de Deus, quando as coisas apertam, só tem um lugar para mim correr. É para a casa de Deus. Sim. Se eu não quebrar as pontes, eu vou ter minha confiança em outras coisas. 3 meses depois, ela cai de novo. Então,
cai de novo e a mesma situação na outra perna. Ah, na outra perna. E ela falou... E eu falei, Arlete, mas o que houve? E ela chorando, falou, dessa vez ninguém me engana. Pôs o tênis e saiu gritando de novo. Eu estou curada. A primeira volta, eu já sabia, pronto. E foi curada de novo. Então, foi a nossa primeira experiência, que quando a gente faz uma chamada de Deus, o mundo quer a gente de volta. Sim. É uma luta tremenda, né? Então, depois tem a família. Sim. A família também foi muito complicada. Eu pensei que a minha família ia me ajudar, ia me levantar os braços e tudo mais. Crente e tudo, né? Certo. Mas não foi assim, porque eles também optaram por outras igrejas e tudo mais. E eu ajudava a minha mãe, né? Então, é importante a gente ajudar a nossa família. Mas quando essa ajuda vira uma manipulação Sim. de amor, nós temos que tomar cuidado. Então, um dia minha mãe liga e fala assim, olha, eu preciso daquele dinheiro porque é a única coisa que eu tenho. Eu falei, espera um pouquinho, virei seu Deus. Eu falei, mãe, a partir de hoje, nunca mais eu vou dar dinheiro para a senhora. Então, quem está vendo essa conversa aqui pode falar, mas esse bispo, como é que pode? Sim. Tão mal. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você pode ajudar todo mundo, né? Deus pede para a gente ajudar o nosso próximo. Sim. Quem é o nosso próximo? É a pessoa que está com necessidade do nosso lado. Mas à medida que o próximo continua ficando muito próximo e começa a ver Deus em você, e não você conseguiu mostrar Deus para ele, você tem que tomar uma decisão. E foi o que eu fiz com a minha mãe. Falei, vamos fazer uma aposta, mãe? Daqui 30 dias eu vou ligar para a senhora. Se Deus não suprir as suas necessidades, eu vou comer a Bíblia inteira, aquela Bíblia que a senhora me deu. E passado 30 dias, tinha mais dinheiro do que eu podia dar para ela. Então, foi outra vitória. Sim. Né? Então, por quê? Porque o dinheiro que Deus nos dá agora é santificado. A minha casa agora é santificada. A minha casa agora, depois da minha chamada, não é para receber qualquer pessoa em casa. Sim. Não é? O dinheiro que eu recebo já não é um dinheiro que vem do mundo, é um dinheiro que vem, vem de Deus. Né? Eu entendo, sempre entendi isso, que o meu dinheiro é santificado. E eu preciso saber onde eu gasto o meu dinheiro. Então, eu fui vencendo essas coisas e deixando o mundo, né? E na chamada é a mesma coisa. Às vezes a gente quer levar as ideias do mundo para dentro da igreja. E também não funciona. Então, essas foram as experiências que nós tivemos no início. Também achava que podia ser usado ali naquela área ou não. Então, quando o apóstolo comprou a rádio, eu saí de Bragança Paulista e fomos lá para o sul de Minas. E lá não tinha nada, absolutamente nada. Sim, se Bragança já... Sim, mas Bragança até... Então, Bragança... É bem jeitosa, é uma cidade Bragança era uma cidade. Sim. Mas o Cambuí, 40 mil pessoas, né? No começo era 22 mil pessoas, então o Arlete chegou lá... Sim, mas isso nem pode-se comparar aqui falando para Portugal, né? Sim, porque isso sim, em Portugal não. assim, isso lá não é nada, né? Isso. Então, Cambuí não tinha nada, colocar a rádio no ar foi um negócio muito complicado, que exigiu ver Deus operar, né? Então, começamos ali com a rádio, um ano depois ela ficou estabelecida. No estúdio da rádio, nós abrimos uma igreja. Depois, com o programa da rádio, a gente foi vencendo. Graças a Deus, a rádio foi conquistando audiência. E, a partir dali, a gente começou a abrir igrejas na região. Também era responsável pelo Brasil, então eu viajava constantemente. E, praticamente, eu viajava a semana inteira. E, pelo menos duas semanas por mês, eu fazia uma viagem internacional. Aí entrou a Argentina também. Aí tivemos que ajudar também um pouco na Argentina. E a nossa vida foi isso. Então, toda vez que a gente mudava numa casa e a minha mulher falava, bom, essa casa tem que ficar com a nossa cara. Então, quando ela pendurava um quadro, na semana seguinte a gente mudava. Eu lembro qualquer coisa. Ela diz assim, eu não vou pendurar mais o quadro, porque já sei, se eu pendura, vamos ser chamados. Então, nós aprendemos também que nós não temos identidade num lugar. Nós temos que estar com o nosso coração disponível para onde Deus chamar, o lugar que Deus chamar, nas condições que Deus chamar, né? Eu posso estar aqui hoje com uma casa bonita, tendo um carro, mas amanhã eu posso ir para um outro lugar e não tem nada disso lá. Então, eu vou ficar tão feliz e tão alegre porque eu sei que o melhor lugar para estar é onde Deus nos coloca. Foi uma lição também um pouco difícil de aprender, né? Mas a gente aprendeu isso e nunca ficamos revoltados com qualquer coisa, nunca tivemos momentos de necessidade, apesar de, às vezes, as circunstâncias vierem contra, né? Mas Deus sempre supriu as nossas necessidades.
Então, uma das coisas que Deus também nos ensinou é que a gente não pode ter coração em coisas. Casa, carro, roupa, essas coisas todas, né? Então, na medida que você vai simplificando a sua vida, né, para ficar mais disponível para Deus, as coisas vão ficando mais fáceis também. Sim. Não temos, assim, o desejo disso, daquilo, aquelas coisas bobas que antigamente a gente andava atrás no mundo, não é isso? Então, na maioria das coisas foram isso que foi acontecendo. Também tive uma experiência, né? Só uma? Não. Eu tive também uma experiência muito marcante. Eu ainda era presbítero, nem pastor, e o apóstolo ia fazer uma cruzada, e aconteceu um problema com o pastor que tinha convidado o apóstolo decidiu que não ia. Então tinha lá televisão, tinha lá tudo. Então ele decidiu que ia mandar um outro bispo, uma outra pessoa. Então estava lá o bispo da nação, e de repente eu entrei para trazer água para o apóstolo, e ele falou, então manda o Garrido. Eu falei, claro, apóstolo. Então, Garrido, você vai fazer uma cruzada. E por algum problema, minhas pernas sumiram naquele momento. Eu senti anjos me segurarem. E eu, cruzada, apóstolo, como assim? O quê? Então, Sozinha? Não. Quem vai comigo? Vai você e você. Eu falei, tá bom, eu vou. E eu falava, eu vou por fora, mas por dentro estava lá, corre, foge. Algum pensamento assim, não é? Então, eu não entendi muito bem o que o apóstolo estava tentando me ensinar, nem que Deus estava tentando me ensinar. Mas diante da minha covardia, diante do meu desejo, o meu interior dizia, o que você vai fazer lá? E o meu coração dizia, nós vamos lá representar o apóstolo Jorge Tadeu. E foi muito complicado. Quando eu cheguei lá, o pastor falou, cadê o apóstolo Jorge Tadeu? Ele falou, olha, não venho por essa e essa razão. Não, nós vamos buscar o apóstolo agora. Eu falei, olha, você vai perder tempo. Então ele começou a falar muitas coisas, né? Ele estava mesmo chateado, porque tinha mais de 5.000 pessoas na igreja. Eu falei, ô homem, espera um pouquinho, você não é um homem de Deus? Sou. Você não vê o apóstolo como homem de Deus? Vejo. Então por que você não faz assim? Por que você não vai orar ao seu Deus, que também é o Deus do apóstolo? E vamos esperar a resposta, porque se eu vim aqui é porque Deus quer que eu pregue. Eu vou orar. Então, isso foi tudo antes de antes de entrar, começar, né? Quer dizer, Já chego lá, o pastor, em vez de me receber, quis me bater. A banda... E já tinha as pessoas lá na sala e tudo? Tinha. A banda que estava tocando, que era uma banda muito conhecida no Brasil, perguntou, cadê o apóstolo? Não, nós vamos lá buscar, nós vamos fazer um... Nossa, eles queriam me bater. Foi um negócio... Parece que o Garrido era mal de fita, né? Não sei o que estava acontecendo. Então, o pastor que estava comigo, que fez a besteira, falou, Garrido, enquanto ele ora, vamos embora. Vamos fugir. Garrido, no caminho, ele falava assim, fala que a mãe do apóstolo morreu. Eu falei, você quer que eu mate a mãe do apóstolo? Então, só para a senhora entender onde eu estava entrando, né? Ok, sim, está bem. Muito bem, ele voltou e falou, você vai pregar. Eu falei, não falei? Deus está nisso. Sim. O pastor de lá que disse, sim, ok. E o diabo falou, olha, e se ele falasse não, você estava safo. Mas eu fui. E estava lá mesmo muita gente. Tinha lá a televisão, tinha lá... E tinha uma pessoa que pregou finanças de mão aberta, falando que não tinha dinheiro, que Deus era assim mesmo. E não tinha... ele falava isso. Okay. Então, olha, hoje eu não tenho nada para semear, vou pôr a minha mão vazia dentro do cesto. Eu falei, esse homem... E aí o louvor começou a tocar, e aí eu percebi, eu senti um cheiro, um perfume. Era o perfume de Deus. Era o mesmo cheiro, era a mesma sensação que eu sentia nas cruzadas do apóstolo. Então eu falei, espera um pouquinho, não estou sozinho. Está aqui Deus. Então, o homem me anunciou, dizendo que o apóstolo não podia por causa disso, e mandou um representante. Então eu peguei a Bíblia e falei, levante sua Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, de repente, entra um homem de uns 2 metros de altura, de muleta, andando, e passou a igreja inteira. Eu falei, olha, eu vim aqui através do apóstolo Jorge Tadeu, estou aqui debaixo da unção dele, e ele veio aqui, me mandou aqui, para curar a igreja, para trazer a unção de Deus. E de repente eu falei, por exemplo, esse senhor, o que ele tem? Quem conhece esse senhor? Porque podia ser que eu tinha trazido o homem, né? Sim. Aí o pastor falou, não, esse é um empresário que sofreu um acidente. Eu falei, então vamos pedir para ele subir aqui ao palco. E eu falei, bom, é agora ou é agora? Agora, Deus está aqui ou então... Eu falei, né, já tinha falado que a gente tinha que se preparar, do livro e tal.
E, Sim, isso não foi a primeira coisa que você claro, disse, você não. já tinha ensinado Sim, já certas tinha coisas, né? ensinado as coisas e tal. Então, eu falei, bom, você não ouviu, mas é assim, fiz aquilo que a senhora fazia com o apóstolo, receber e tal. E aí eu pedi para ele que os assistentes segurassem, ele estendeu a mão, de repente as muletas caíram e ele começou a pular lá em cima. Aí eu falei, uau, Senhor, obrigado. Obrigada que eu Obrigado, estou aqui. Senhor. Aí eu falei, bom, vou orar. Falei, não vou orar. Falei, e todos os pastores, inclusive aqueles que me ofenderam, né? Falei assim, vocês vão descer lá embaixo e vão fazer exatamente o que eu fiz. E aí veio toda a igreja lá na frente. E cada vez que o pastor punha a mão e a pessoa era curada, ele olhava para mim e fazia... E a bispa, foi um negócio tão maravilhoso. Aí, terminando a reunião, mas fomos até de madrugada. O pastor veio falar para mim assim, olha, pede perdão ao apóstolo, porque a minha igreja não era digna de receber. E a banda que quis me bater falou assim, inclusive as mulheres dessas pessoas foram as últimas, elas estavam todas torcidas, todas arrebentadas. E eles falaram assim para mim, você pode nos dar a honra de jantar com a gente e de nos perdoar? Então, eu pensei assim, uau, era quinta-feira. Falei, domingo vai ser show na minha igreja. Domingo vai ser uma maravilha. Veio lá uma senhora com a mão assim, e eu colocava a mão e nada acontecia. Ai. Eu até falei assim, pega dois, segura. Aí estava na sua Já estava na minha própria igreja. né? Pronto. Eu falei, segura 2 que eu puxo. E nada aconteceu. E aí eu descobri, né, que para chegar no nível de alguma pessoa, a gente tem que passar por certas situações, né? Então, quando nós começamos na igreja lá em Cambuí, depois de algum tempo, passaram anos. Isso foi em Cambuí? Já tinha a igreja em Cambuí? Ou... Já tinha a igreja em Cambuí. Passaram alguns anos e um dia eu fui visitar as famílias. Chamei um pastor e falei, vamos visitar as famílias. E entrei numa casa que a senhora tinha um AVC, já não estava paralisada. Então eu falei, olha, Deus está aqui para curar. Na hora que eu fui dar a mão para ela, ela levantou e instantaneamente os braços dela. O pastor do meu lado deu um passo para trás, quase fez o sinal da cruz, eu não sei, que graças a Deus não está mais. E eu falei, nossa, vamos visitar todo mundo. E todas as casas que a gente entrava, Deus se manifestava. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Isso também marcou muito a minha vida, né? E depois eu também pude ensinar isso para os pastores. Então, todos os pastores daquela região sabiam ministrar a unção de Deus nessa área. Então, foi uma virada na nossa chamada, né? Quando as armas de Deus ficaram disponíveis para a gente, né? Então, quanto mais a gente vai se colocando à disposição de Deus, quanto mais nós vamos ser fiéis à nossa chamada, quanto mais nós somos fiéis ao nosso ministério, quanto mais nós concordamos com o nosso apóstolo, né? Quanto mais estamos perto dele, né? Jesus fala, olha, não sede só ouvintes, mas praticantes. Quando nós colocamos a visão da nossa igreja para funcionar com honra, né? Com distinção, então Deus aparece e complementa, faz aquilo que nós jamais poderemos fazer, né? Então, na verdade, pode deixar assim, na verdade já começou, né? Deixar uma palavra para aquela pessoa que está na sua caminhada. Sim. A primeira coisa é confiar em Deus de todo o coração. Tentar, nessa caminhada, se separando do mundo, né? Às vezes, como eu falei, eu cometi um erro, levei todo mundo para dentro da igreja, achei que tudo ia dar certo. Mas ser fiel à sua chamada, ficar feliz e contente na posição que Deus te coloca, não é? Caso você ainda é um irmão, a chamada de um irmão é maravilhosa, é tão forte como a de um bispo. Evangelize a tempo e a fora de tempo, né? Esteja presente nas reuniões, levante os braços do seu pastor. Você que já é diácono, fique feliz aonde ele te colocar, né? A minha primeira chamada foi para limpar o banheiro. Eu não entendi, mas fiz aquilo com tanto coração, né? Então, onde o pastor te colocar, fique firme, né? E entenda que isso é só um começo, que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Amém? Muito obrigado. Então, ouvimos mais um pouquinho de caminhada com